Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. Na noite de hoje, iremos ver um tema, para mim, um tema fantástico, as leis morais. Os espíritos que trouxeram a terceira revelação de Deus à humanidade. Em O Livro dos Espíritos, toda uma parte eles desenvolveram sobre as leis morais. Né? Então, vejam bem. Isso aí está lá nos nossos princípios básicos. Porque a lei de Deus é única, mas os espíritos são tão maravilhosos, né? E tão cônscios de que precisamos entender bem essa lei maior, que é a lei divina, que eles enfecharam essas leis em 10 tópicos necessários para a gente compreender a lei divina e tentar cumprir essas leis morais. Foram 10 leis morais, como em antanho foram os 10 mandamentos. Então, na noite de hoje, a gente vai estar aqui conversando sobre as 10 leis morais da existência. Lembrando que o nosso estudo, a sexta de estudos na Casa dos Humildes, era uma reunião presencial, tá? Com debate, o microfone na plateia, e era reunião de estudo, diferente do domingo aqui, que a gente tem uma palestra do Evangelho, a terça o Livro dos Espíritos. Os temas são temas de estudo. Tá? Claro que eu estou aproveitando esse primeiro momento das reuniões gravadas, a gente ainda não tem pouco mais de uma dezena, né? E estou trazendo temas caros que é necessário trazer, né, para ficar eternizado, né? Vocês prestem atenção que eu saí um pouquinho daquela ordem cronológica das obras, já de André Luiz, Emmanuel, a gente estava estudando Simone Privato, estamos ainda, e Bezerra de Menezes, mas é momentaneamente, para que essas grandes questões temáticas e que dizem respeito aos princípios básicos sejam expostas, e a gente vai voltar para os textos dos livros. Né? Então, vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus em forma de agradecimento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma sexta de estudos. Obrigado por mais essa oportunidade, onde juntos vamos estudar as leis morais da vida, que estão esculpidas aonde? Na Torá, na Bíblia, no livro espírita. Essas leis morais da vida estão esculpidas em nossa consciência. E, Senhor, fazei com que possamos luzir a nossa consciência e despertar essa vontade de vivermos de acordo com essas leis morais, as leis maiores da nossa existência. Então, todos nós aqui, com o coração agradecido, pedindo a tua permissão, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Ok, meus queridos irmãos, vou lembrar aqui para vocês um grande homem espírita, né? O professor Djalma Montenegro de Farias, já? O homem que teve uma atividade importantíssima aqui no nosso estado de Pernambuco, aqui em Recife. Ele era considerado, vejam bem, era um homem de um saber tão alto que era considerado como o Kardec pernambucano. Se Bezerra de Menezes foi considerado o Kardec brasileiro, o professor Djalma Montenegro de Farias era considerado o Kardec pernambucano. Então, dizia assim o professor Djalma Montenegro de Farias, já, uma semana de evangelho é o necessário
para que não erremos durante toda uma existência. Menino, pelo amor de Deus, né? Que força tem essa afirmativa do professor Djalma, né? Uma semana de evangelho é o necessário para que não erremos durante toda a existência. O professor Djalma afirmou isso, mas ele sabia da nossa pequenez, de como é difícil não errar por uma existência. Então, digamos assim, e eu entendi perfeitamente bem a correção da afirmação do nosso querido professor Djalma Montenegro Faria, já que uma semana de evangelho é necessário para que não errássemos durante toda a existência, se tivéssemos evolução para tal. Né? Mas, nesse lusco-fusco da humanidade, a humanidade, infelizmente, e a gente aqui fala em caráter geral, não é? Infelizmente vive no binômio ilusão-desilusão. Então se ilude na carne para se desiludir no plano espiritual, novamente voltar à carne, se iludir novamente, mas o que acontece com o espiritismo? Aí é que vem a afirmativa do professor Djalma. Ele vem despertar a nossa consciência na caminhada. Então, no passado nos iludimos, nos desiludimos no plano espiritual, reencarnamos, aí temos a doutrina espírita para abrir nossos olhos, né? Lembrar da bússola do caminho, da carta náutica da existência, que é o Evangelho de Jesus. E aqui na noite de hoje, como a gente vai ver, as 10 leis morais da vida. Então, vamos começar pela primeira lei de adoração. Adorar a Deus sobre todas as coisas, não é? E ao próximo como a ti mesmo. A gente sabe que Deus teve 1000 denominações. Os atlantes egípcios adoravam o sol, não é? Os tupãs adoravam o Deus do raio e do trovão. O povo de Israel, a raça eleita, adorava a Jeová. Kardec muda o paradigma quando traz Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, né? Mas adorar a Deus sobre todas as coisas, por quê? Vejamos bem, eu faço um poema, vocês não conhecem, aliás, poucos eu coloquei em áudio, passei para o pessoal ao longo dos anos já, mas eu gosto muito de escrever poesia, né? Aí a gente faz um poema nosso, né? Aí eu mostro para uma filha minha, filha, olha para cá, e eu fico olhando para ela para ver se ela gosta, né? Então a gente faz um poema, então a gente proclama, fui eu que fiz. Ah, um pintor que pinta um quadro lindo, né? E ele com todo o direito, o seu mérito, o seu talento, a sua arte, então ele pinta aquele quadro e ele diz, proclama, fui eu que fiz. Assim, todas as obras humanas, né? Todas as obras humanas, até aquelas que vêm através de nós, mas são de Deus, a gente proclama, fui eu que fiz. Por exemplo, eu olho para as minhas filhas lindas, Bruna e Débora, 2 moças já, e eu me pego assim, né? Fui eu que fiz. Mas aí eu me lembro, Bruno, nossos filhos são filhos de Deus primeiro, né? Pessoal, então, vejam bem, aí a gente olha esse universo, esse cosmos, com a letra K, sistema de ordem e harmonia, perfeito, né? Cosmos com K é sistema de ordem e harmonia, né? Caos, também com K, é um sistema de desarmonia. Então, o universo não é um caos, ele é um cosmos, sistema de ordem e harmonia. Então a gente olha essa maravilha do macrocosmo ao microcosmo, como dizia Hermes Trismegisto no Egito Antigo, o que está em cima está embaixo. Então vejam bem, o que está no macro, essa perfeição funcionando, também está no micro.
O nosso corpo é um microcosmo, né? Então, vejam bem, temos o desplante de dizer que Deus não existe. Pelo amor de Deus, meus queridos irmãos. Deus existe, sim. E Ele é um Deus de bondade infinita, de misericórdia, agora de justiça. Como dizia o apóstolo Paulo, né? Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele mesmo terá que colher. Por isso que eu digo, meus irmãos, enfrentar Deus não é mole. Você quer enfrentá-lo? Enfrente-o. Mas não é mole. Agora, por quê? Não vamos lutar uma quebra de braço com Deus. Mas Deus colocou as leis da vida. E todas as vezes, quando vamos de encontro a essas leis, sofremos. E o homem foi criado de tal forma que ele só é feliz quando está de acordo com essas leis e quando amar o seu semelhante. Então fica aqui a primeira lei de adoração. Essa lei maravilhosa, né? Mas deixando aqui, essas leis estão esculpidas em nossa consciência, né? Como diz aqui a querida Joana de Ângeles, quem quiser ler essa obra, né? Joana de Ângeles diz que até o bruto, o selvagem, o homem bruto, sente a presença dessa lei divina, dessas leis, pelo luzir da sua consciência profunda, né? Porque a lei divina Jesus estabeleceu em amar o próximo como a ti mesmo. Então, mesmo o bruto, o homem selvagem, quando ele faz o mal ao outro, ele sabe o que está fazendo. Então, se o outro fizesse a ele, ele sabe que não iria gostar. Não é? Então, mas a lei de adoração. Adoremos Deus e oremos a Ele para louvar, pedir e agradecer. Então fica aqui essa primeira lei, a lei de adoração. Segunda lei, a lei do trabalho. Lei tão importante, essencial nas nossas vidas e principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, a quebradeira geral, o desemprego em massa e também vamos para o outro aspecto da lei do trabalho, o trabalho espiritual. Nesse momento que as nossas casas espíritas, a parte institucional, estão de portas cerradas. O trabalho na casa espírita foi cessado, não o trabalho espírita. Então vejam bem, pessoal, a lei do trabalho dignifica o homem. Não há trabalho humilhante. Todo trabalho é importante. Então, tratemos com respeito o nobre pela majestade do seu trabalho e da sua posição. Agora, tratemos com respeito o pobre pela nobreza também do seu trabalho, seja ele lixeiro, caminhoneiro, servente, pela nobreza da sua posição. Então vivemos uma miscigenação kármica. Quando vemos Camille Desmoulins, que reencarnou como jornalista Luciano dos Anjos, não é? Quando Camille Desmoulins narra aqui numa encarnação, ele fora vinagreiro nas ruas de Paris, puxando a carrocinha. Noutra encarnação, ele volta como famoso jornalista revolucionário Camille Desmoulins. Então, somos depositários. Não nos orgulhemos dos bens que amealhemos, que a gente gosta muito de colocar, né, em rede social. Quem gosta, né? É o carro novo, né? É a casa bonita, né? São os nossos bens, casa de praia, jardins, o povo adora colocar isso. Pessoal, a gente vai experimentar isso por tão pouco. Primeiro, quando não é por herança, a gente conquista pelo trabalho. Quando a gente vai amealhar, a gente já está na idade madura, né?
E aí, quando a gente detém isso, falta tão pouco para partir. Talvez 2 dezenas de anos já. Então, para que tanto orgulho? Não é? A gente precisa mais tratar do ser do que do ter. Agora, enquanto estamos aqui, vamos usar os bens materiais. O homem espiritual, ele não abusa desses bens, mas ele também não recusa. Ele usa com sabedoria esses bens materiais. Então, vejam bem, conta uma lenda chinesa que uma senhora pediu a seu marido um casaco novo. O marido olhou para ela e perguntou: você quer um casaco novo? O que foi que você fez com o casaco velho? Ela respondeu: eu fiz uma coxa. Ele perguntou: o que você fez com a coxa velha? Ela disse: a coxa velha eu fiz uma fronha. Ele continuou. Vocês estão vendo que o chinês era sovina, né? O que você fez com a fronha velha? Ela disse: eu fiz um pano de chão. E acredite, ele continua: o que você fez com um pano de chão velho? Ela disse: eu fiz um esfregão. Aí ele deu o casaco novo a ela. Segundo a lenda chinesa, porque essa mulher sabia usar tudo que ele dava. Veja bem, e dava um destino a tudo depois do tempo de uso, para que aquilo continuasse tendo usufruto. Assim é Deus na nossa vida, meus queridos irmãos. Então, nessa hora de crise com a pandemia, a crise é o momento de você se reinventar, você criar novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de produzir em outras coisas. Então, nesse momento, é claro que é um momento de agonia geral. Estava conversando com um amigo outro dia que vocês sabem que não só por causa da pandemia, mas o advento desses meios maravilhosos que eu estou usando aqui agora, né, os meios digitais, tem profissões que estão deixando de existir. Por exemplo, corretor de imóveis. Todas essas imobiliárias têm Instagram, né? Então, vejam bem. E, claro, ainda vai ser necessária a visita pessoal lá para olhar, mas que isso aí vai ter uma transformação imensa na vida das pessoas. Né? Então, vejam bem, e num planeta ainda de expiação e prova, temos a necessidade de passar 8 horas da nossa vida na rua. Com o advento da tecnologia e com o advento da pandemia, vejam bem, descobrimos a possibilidade do home office. Embora que isso aí são as profissões mais nobres, né, pessoal? Porque a craveira comum que somos nós, a gente não tem condições de ficar de home office a vida toda, né? Então, e já como está tendo uma aberturazinha para a economia, há esse misto de home office, de termos a nossa atividade profissional presencial. Mas vejam bem, então, essa lei maior do trabalho, que é para a gente desenvolver a inteligência, não é só para ganhar dinheiro. O dinheiro, como dizia Papini, o italiano, é o excremento de Satanás. Ele pode fazer naufragar vidas. Então, o sentido do trabalho não é ganhar dinheiro. E o dinheiro não é garantia de felicidade. Como dizia o velho Onassis, aquele magnata grego, aquele mesmo que teve uma fé com Jacqueline Kennedy, dizia o velho Onassis, quando perdeu seu filho Alexandre, seu filho desencarna, tão jovem, e o velho Onassis, o magnata grego, disse assim: eu daria toda a fortuna para devolver a meu filho a vida. E não podia. Sua fortuna não podia tudo. Então fica aqui, somos depositários. Né?
E quanto mais no pouco a gente for fiel, Deus sabe das nossas lutas, das nossas necessidades, Ele será fiel no muito, não é? No muito. E temos benefícios que não são materiais, que nem sabemos. E aí na parte espiritual, o trabalho espiritual, tem gente que trabalha espiritualmente por causa do bônus hora. Cuidado com esse egoísmo de todo jeito, né? Você está trocando o céu por um plano espiritual, por uma vida póstuma, pensando em bônus hora, né? Não. Então, o trabalho espiritual, isso ajuda a gente a crescer como ser humano, não é? Amadurece o ser. Então, vejam bem que maravilha, dá tranquilidade moral, acalma moral. Se alguém pergunta para o espírito é verdadeiramente imbuído, né? Você é feliz? Eu digo, eu sou feliz. Agora, eu não sou pleno. A felicidade plena não é desse mundo. Agora, eu sou feliz, eu sinto a alegria de ser espírita, né? Eu descobri o segredo da vida. Então, num momento de maior dificuldade que todos nós passamos, né? Nós temos aquele tesouro oculto. Respiramos fundo e diz, Deus vai dar uma luz. E Deus dá uma luz na nossa vida, no nosso caminho. Tenhamos certeza disso. Então, esse trabalho espiritual é a antecâmara para o trabalho espiritual. Chegar no plano espiritual, a gente vai bem dizer atividade espírita na Terra, né? Porque enquanto os muitos vão passar por uma fase de adaptação, a gente já tem uma noçãozinha. Agora, para aproveitar essa noçãozinha, a gente precisa se conduzir bem aqui, em obediência a esses ditames, essas leis morais, que vamos continuar vendo aqui, não é? Então, terceira lei, lei de reprodução. Meus queridos irmãos, lei de reprodução. Quando se une dois seres, então vejam bem, marido e mulher, para fazer acontecer aqui na Terra a lei de reprodução. Meus queridos amigos e irmãos, dizia o apóstolo Paulo, não é? Vejam bem, casar é bom, não casar é melhor ainda. Vejam bem o que disse o apóstolo Paulo. Casar é bom, é maravilhoso, né? Então, constituir a família, essa célula máter da sociedade, família hoje tão vilipendiada, não é? Então, quando grandes grupos de monopólio intelectual tentam ferir a família, essa coisa toda da divisão de irmãos contra irmãos, não é? Então, veja bem, divisão entre pobres e ricos, de raça, de sexo. No fundo, isso tudo é para atingir a família, né? Porque quando a família se esfacela, é mais fácil os grandes grupos de interesse escravizar a humanidade, né? Mas os nossos valores como espíritos, o valor da família. O apóstolo Paulo dizia, casar é bom, não casar é melhor ainda. Vamos ver isso direitinho. Eu vou trazer aqui, porque todo pensamento, quando é do bem, ele é para o bem, vale a pena. Frei Clemente, um frei católico, não é? Ele dizia o seguinte, se você quer ser feliz, sozinho não case. Se quiser tornar o outro feliz, se case. Que maravilha, não é? Porque o que é que as pessoas querem? Querem casar e ser feliz. Mas quando você casa e tenta tornar o outro feliz, aí sim. E não é para se amostrar em página de Facebook, né? Preserve sua relação. Eu mesmo, uma coisa que eu agradeço a Deus na minha vida é minha companheira. Tá? Seixa, que eu não vivo estampando ela, não vivo expondo-a, né? Porque vivemos tempos difíceis. Principalmente a gente quando se expõe numa atividade pública, até na espírita, né? Então, muita inveja, muito ciúme. As pessoas, às vezes, querem expor a família nessas coisas, né? Então, veja bem, então você tentar tornar o outro feliz. E outra coisa, não achar que somos um exemplo de casamento para ninguém.
Todo mundo tem um casamento normal. O casamento tem dificuldades. Também a gente precisa tornar o outro feliz e vice-versa. Então a gente encontra aquele denominador comum. Eu mesmo, sei se ri muito, porque eu sou um tipo de homem que adora uma DR. O homem não suporta DR, pois eu adoro uma DR, né? Que é discutir relação. Né? Então vejam bem. Mas isso, eu estou dizendo, a gente tem que conversar, saber, olha, eu estou falhando em alguma coisa aí, eu não compreendi isso ou aquilo, que às vezes acontece. Fernando Sabino dizia que é um abismo quase intransponível, né, entre dois seres chamados homem e mulher. Então a gente precisa sempre estar tentando criar uma ponte desses abismos, né, do sentimento masculino e feminino. Então, está aí a beleza da união, porque é por ela que vem a reprodução. Agora, por isso que diz, um homem e uma mulher se casam para quê? Para favorecer a lei da reencarnação? Para ter filhos? É essa a finalidade do casamento? Não. Nós nos casamos, um homem e uma mulher se casam, primeiramente porque se amam. Por se amarem, aí sim vão favorecer a lei da reencarnação. Por isso que essa lei de reprodução, a união de dois seres para dar origem a novas vidas, ela tem que estar pautada no sentimento verdadeiro, não olhar a conta bancária, não, nem olhar a perna grossa, o corpo esbelto, nem o paletó bonito. Ela tem que ser um afeto verdadeiro, né? Vejam bem, as pessoas se casam porque se amam. Deveria ser a condição sine qua non. Para aí sim favorecer a lei da reprodução. Pessoal, lei de conservação. Lei de conservação, eu me lembro muito de Machado de Assis. Para mim, o maior escritor brasileiro longe, né? Machado dizia, né? O primeiro cabelo branco é o telegrama da velhice, né? Ou o primeiro cabelo que cai, no meu caso, né? No meu caso. Primeiro cabelo branco é o telegrama da velhice. Eu já estou com o cabelinho branco aqui, ó, nas costeletas, né? Então esse cabelinho branco vai daqui a pouco subindo, né? Telegrama da velhice, né? Então a gente precisa, a lei de conservação, tratar bem do corpo, porque muita gente diz, né? O corpo é uma veste imprestável. Será se é uma veste imprestável? Bruno, está lá no livro dos Espíritos, que o corpo é uma veste imprestável. Bom, eu posso trazer Emmanuel aqui, que Emmanuel afirma que o corpo é o santuário do Espírito. Você vai preferir o livro dos Espíritos ou Emmanuel? Eu, Bruno, prefiro as duas definições, porque é uma questão de momento. Durante a vida, até meu último suspiro, enquanto eu tiver esse quantum de fluido vital, então vejam bem, o meu corpo será o santuário do Espírito. Agora, no momento que eu desencarno, eu dou o último suspiro, o corpo tomba, a alma se levanta, aí sim, esse corpo é uma veste imprestável, como diz o livro dos Espíritos, que o Espírito abandona. Vocês estão vendo que as contradições é só você ler, mas não apreende. Não há contradição, de forma alguma. Então vejam bem, conta-se uma história de um súdito inglês que viveu 152 anos. E a realeza inglesa descobriu que aquele súdito viveu 152 anos numa floresta. Tiraram esse súdito da floresta, levaram ele para viver na realeza, no palácio, e ali, ele vivendo no palácio, começou a comer aquelas iguarias, granfinas, né? Aqueles licores.
meses depois, morreu de indigestão e foi enterrado solenemente na abadia de Westminster. Meus irmãos, vejam bem, o camarada viveu 152 anos, bem forte, lá na floresta. Bastou alguns meses na realeza, se contaminando, né, com a comida da alta sociedade, as bebidas, e desencarnou. Então, vejam bem, essa lei de conservação vale para todos. Então, a gente precisa, a vida até da criatura mais pobre, ela é preciosa nesse mecanismo da lei maior de conservação, que é uma lei da vida. E tudo na vida a gente precisa tentar preservar, conservar, tudo. Como o caso que eu falei na lei do trabalho da mulher chinesa, né? Precisamos cuidar, preservar, conservar e dar usufruto. Né? É a lei de Lavoisier, a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora, claro, né? Sabemos que vamos passar pelo envelhecimento. Não criar também aquela panaceia de pessoas que botam botox, né? E que quando ri, a face não obedece ao que a alma, o comando que a alma manda, porque ali está cheio de coisa artificial. Né? Então, pelo amor de Deus, embora que a gente respeite, não é a questão de não ser vaidoso, não. Eu me lembro que Meimei, quando desencarnou, aparece para Arnaldo Rocha, né, grande espírita, de brinco, de colar, de pulseira. E ele, Meimei, você está tão bela com sua joia. Meu filho, eu estou desencarnada, mas eu continuo sendo uma mulher. Veja bem. O que eu estou dizendo aqui, eu estou falando um exagero da vaidade, né? De querer conservar. Uma coisa caricatural, uma mulher de 70 querer viver como uma mulher de 30. Né? Então, veja, ou um homem também, uma mulher só não, um homem também, né? Então, muito cuidado. E como espírita, bem, Chico Xavier, que tinha um problema na cabeça, né? E o problema dos olhos também. E ele disse, mano, concordou ele usar o óculos, a peruca, né? Já Divaldo Franco conta com muita graça, né? Que eu já vi Divaldo com cabelo vermelho, louro, acaju, preto. Aí Divaldo diz que eu tenho um shampoo. Eu entro, Divaldo diz isso brincando, evidentemente, né? Eu entro com 80 anos e saio com 60 do banho, né? Eu uso o shampoo. E com alegria, né? As pessoas que são exemplos de alegria, né? Eu me lembro, vou dar um exemplo aqui, a ex-atriz desencarnada, Desi Gonçalves, né? Que espargia alegria. Alguém aqui pode lembrar, mas Bruno, você se lembra o que aqui Desi fazia? Né? Era para ter aquela alegria, você sabia o que ela externava? Problema dela. Aí o problema é dela. As coisas que ela falava, mas que ela era, na idade dela, uma alegria daquela era um exemplo. Né? Então, os malefícios da boca suja, não sei o quê, problema dela. Né? Pessoal, então, vamos continuando. A lei de destruição é uma lei da vida. Vemos os grandes cataclismos, né? Telúricos. Vemos até as grandes guerras. Eu me lembro que quando Estados Unidos e União Soviética ainda começaram a namorar, todo mundo agradeceu, né? Eita, vai acabar a Guerra Fria. Acabou. Mas num mundo belicoso como o nosso ainda, acabou a Guerra Fria para começar a Guerra Quente. A Guerra Quente. Tantos conflitos se disseminaram. Que aquela Guerra Fria ali, entre os dois somente, né? Aquilo ali seria até bom, ajudava o equilíbrio. Tá? Mas a partir do momento que caiu a Guerra Fria, então, aí vem as grandes guerras quando acontecem. É triste. Livre-arbítrio humano
Agora, quando elas acontecem, acontece logo em seguida um surto de progresso. Então, os cataclismos naturais, pessoal, há regiões, a espiritualidade assim permite, que a vida para se renovar levaria séculos, até milênios. Então, depois daqueles cataclismos naturais, né, imediatamente é uma renovação da vida, como nunca antes. Isso é chamada lei de destruição, embora que essa lei, na sua veemência, acontece de forma muito mais incidente num planeta de expiação em prova ainda, né? Quando o planeta ascender, haverá o equilíbrio natural, né? Então, essas manifestações telúricas estarão mais assentadas, já haverá um equilíbrio natural. Pessoal, lei de sociedade. A lei de sociedade, né? Meus queridos irmãos, somos seres sociáveis. Ninguém vive sozinho. Ah. Outro dia uma pessoa me disse, eu não ligo para a opinião de ninguém. Olha, a opinião de ninguém vai me paralisar. Se eu não minto, eu ligo para a opinião dos outros, né? Embora que a Terra é a morada das opiniões. Por quê? Porque eu não vivo sozinho no mundo. Então, somos seres que temos necessidade dos outros. A própria sociedade do plano espiritual, né? Eu me lembrei daquele filme lindo, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Os filmes mais lindos que eu já vi, com Robin Williams, né? Essa sociedade dos poetas mortos existe do lado de lá, né? Mas também dos escritores mortos, dos médicos mortos, né? Dos homens, mulheres. Então, é uma vida em sociedade, quando você observa aquelas colônias descritas com maestria por André Luiz. Então, olha lá, o homem, ele não nasceu para ser sozinho. Ele precisa da convivência com o seu semelhante. Então, precisamos sermos solidários nessa vida social e tolerantes. A solidariedade e a tolerância será uma questão de sobrevivência para todos nós. Roger May, o grande psicólogo americano, ele diz o seguinte, né? Que o homem está em busca de si mesmo. O homem perdeu o seu próprio endereço. Que coisa linda, né? O homem em busca de si mesmo, perdeu o seu endereço, não sabe voltar para a sua própria casa interior. E aí vemos o vazio nos corações. O homem perdeu o seu próprio endereço. E o Espiritismo nos ajuda a conhecer a ti mesmo, a esse caminho do retorno, nos encontrarmos conosco mesmo, para aí sim nos confraternizarmos com o semelhante. Então, e o que vemos hoje, infelizmente, até entre os casais, é a solidão acompanhada, às vezes com as condições financeiras muito boas. E o que é que acontece? O silêncio, a falta de diálogo, a falta de vontade de conversar, a solidão acompanhada. E aí, por isso que precisamos, essa vida social começa dentro da nossa célulazinha mãe. Precisamos do evangelho no lar, do diálogo permanente em nossa família. Para aí sim, não é? Queremos a reforma social, façamos a reforma pessoal dentro dos lares. A vida em sociedade. Pessoal, a lei do progresso. Essa lei do progresso é uma coisa muito interessante, porque, como dizia o Dr. Paul Gibier, tudo é relativo. O único conceito absoluto
é que tudo é relativo. Que pensamento profundo do Dr. Paul Gibier, espírita, né, lá da França, na época de Kardec. Então, vejam bem, tudo é relativo, são um conceito absoluto, tudo está progredindo sempre. Então, a própria sociedade, os conceitos, né, embora tenha aqueles conceitos atemporais, por exemplo, os conceitos espíritas são de sempre, de todo o tempo, conceitos atemporais. Então, meus queridos irmãos, muito cuidado aí também com essa coisa do progresso, 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 e que a gente fica às vezes com medo. Eu estou ficando para trás. O homem ou a mulher que tiver medo do ridículo não avançará espiritualmente. Não tenhamos medo dos nossos princípios, porque eles são atemporais. Agora, saber que o novo sempre vem. Né? O novo sempre vem. E precisamos passar o bastão. Não nos acharmos, a nossa geração, a melhor, a que mais fez acontecer. Não. Demos apenas uma pálida contribuição. As futuras gerações farão muito mais que nós. Isso aqui é difícil a gente aceitar. Não. Então passemos o bastão. Não. Enaltecemos o novo que vem. Sempre vem. Então a lei do progresso. Tudo progride. E nós estaremos aqui nesse progresso, pela lei maior do nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Voltaremos aqui e ajudaremos esse progresso, se Deus quiser, em novas reencarnações. Né? Lei de igualdade. Que lei maravilhosa, né? Mas nós espíritas compreendemos a igualdade na diversidade, né? Igualdade na diversidade. Todos somos iguais em oportunidades através da fieira das reencarnações. Né? Agora, não queremos igualdade por decreto, como quis o comunismo, né? Por decreto, todos iguais. Isso não dura uma semana, porque um tem mais talento que o outro é mais esforçado que aquele outro. Então, vejam bem. Agora, somos iguais, filhos de Deus, em oportunidades evolutivas. Você não se acha superior a ninguém. Gosto muito do Chico Xavier. E também não se acha inferior a ninguém. Chico Xavier dizia, né? Eu jamais vou cair. Aí alguém diz, Chico, que orgulho é esse? Você dizer que nunca vai cair. Eu jamais vou cair. Porque eu nunca me levantei. Eu sou um verme que respira. Que vermezinho foi Chico, hein? Que queríamos nós sermos um verme assim, né? Então, veja bem, a plena consciência do que somos, né? Ser humilde é isso, é ter a perfeita noção do que a gente é. Agora, do mesmo jeito, não se sinta superior a ninguém, mas não se sinta inferior a ninguém. Você é um filho de Deus, vivo na Terra para crescer, realizar. Teu projeto de vida é importantíssimo nessa teia geral. Meus queridos irmãos, então essa lei de igualdade que abrange todo o universo, aí vamos para a lei da liberdade. É outra lei muitas vezes tão mal compreendida. Liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Dizia Madame Roland lá na Revolução Francesa, ela estava certa. Hoje vemos aí, o pessoal que bate no peito, eu sou liberto. Quando você vai ver, é escravo do álcool, da droga, da maconha, da sexolatria. Nós espíritas, sejamos livres.
O espírito é livre, mas não é Maria, vai com as outras. Eu não sou escravo da mídia. O que é que a mídia faz? Todos os dias, a mídia fica jogando para você clichê mental de roubem, matem-se, prostituam-se. Veja bem. É o que você vê na mídia. Espírita não é Maria, vai com as outras. E aí lembremos o grandioso espírito Paulo de Tarso, quando dizia, quando o querido Tiago, né, diz para eles, temo por tua liberdade. Aí Paulo disse, não temas, Tiago, porque não há maior liberdade do que ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que resposta de Paulo. Vamos trazer esse pensamento de Paulo. Não há maior liberdade do que ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para uma linguagem atual, odierna, não há maior liberdade do que ser escravo dessas leis. Compreender o seu mecanismo, que é para o nosso bem, o nosso favor, e tentarmos colocar a nossa vida favorável ao funcionamento dessas leis. Meus queridos irmãos, não há maior liberdade do que ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo, do que ter uma consciência desperta e compreender essas leis nas nossas vidas. E, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Olha o que os Espíritos fizeram. Uniram uma tríade: justiça, amor e caridade. Meu Deus do céu. Deus é justo. Sua lei é de justiça. Porque ela obedece a uma coisa: a meritocracia espiritual. A justiça divina em ação. E ela, se tem uma lei universal de causa e efeito, para trás, o que os orientais chamam karma, para a gente karma não, é lei de ação e reação, causa e efeito. Eles também falam no Dharma, que para nós também é a mesma lei de causa e efeito, para frente. Deus é justo. Então, hoje estamos preparando nossas próximas reencarnações. Mas se Deus é justo, a sua lei de justiça, amor e caridade. Emmanuel tem um pensamento que eu acho magnífico, vale aí até para os homens detentores dos poderes, das riquezas, né? Vejam bem, administrar com amor, dirigir com Jesus. Dessa vez que pensamento revolucionário. E hoje você sabe, qualquer empresa, quando você é justo, você valoriza os seus empregados, eles vão produzir muito melhor e a riqueza vai aumentar. Dirigir com amor, administrar com Jesus. E de justiça, amor e caridade. Então, a caridade, caro, carinho, carinhar. Hoje você vê a filantropia nas grandes instituições mundiais, nos governos, nas grandes empresas. Caro, carinho, carinhar. Então, tudo isso porque a lei de amor que fecha a justiça e a caridade. Todo mundo precisa de amor. Até Al Capone tinha mãe que o amava. E nós temos Deus que nos ama, não é? Por isso, a maior descoberta do que a humanidade aguarda, aliás, isso aqui eu não vou ler. A gente falou aqui em Joana de Ângeles, ficamos no Livro dos Espíritos com as 10 leis morais, mas o querido italiano Pietro Baldi, na sua obra
a lei de Deus. Ele diz o seguinte, com toda a razão, maior descoberta que se dará para a humanidade, que o homem descobrirá, é que existem leis, existem leis, existem leis. Enquanto não percebermos que existem leis, iremos ter tanto sofrimento, mas tanto sofrimento, até que iremos perceber que existem leis. Essa é a maior descoberta que o mundo precisa para a sua felicidade. Compreender a lei maior da vida. Como a humanidade precisa dessa descoberta o mais rápido possível, né? Meus queridos irmãos. Então, fizemos aqui um voo rasante pela lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Vejam como os Espíritos foram maravilhosos conosco e fecharam as 10 leis da vida e ofertaram à humanidade para o homem compreender a lei divina, a lei natural. Meus queridos irmãos, então isso é de uma beleza que temos já, essa bússola orientadora, o nosso norte espiritual. Amemos a doutrina espírita. Internalizemos esses princípios dentro de nós. Então, estudemos esses princípios no nosso nível ainda, mas sempre vamos ser hoje melhor do que ontem. Tentar essa superação. Até que um dia, como disse o grande Kardec pernambucano, Djalma Montenegro Farias, o Evangelho é o necessário para que não erremos durante toda uma existência. Mas podemos, no nosso nível hoje, melhorar muito a nossa vida, com mais espiritualidade, com mais compreensão espiritual. Meus queridos irmãos, antes da prece, que a prece eu quero que seja o nosso último ato aqui, não é? Eu disse a vocês que a gente ia ter um mês de setembro pródigo, né? Então, entrevistamos o Paulo Henrique de Figueiredo, Silvio Mariano, Veloso. Essas entrevistas começaram com Amaro, né? E eu entrevistei Amaro e Amaro é meu irmão. Foi uma entrevista como se eu estivesse aqui no terraço da minha casa ou lá no terraço da casa de Amaro, né? Mas aí, um dia eu acordei com isso na mente, né? Bruno, entreviste os seus irmãos espíritas. E eu tenho certeza que isso foi um imperativo do plano superior dos amigos espirituais, superior a mim, né? São planos superiores, superior a mim. E para eu entrevistar esses amigos mais velhos, mais amadurecidos, que estão aí já no inverno da vida, para eles contarem as suas histórias, né? História da trajetória, então que é um documento, uma carta viva do movimento espírita. Agora, também entrevistar esses amigos estudiosos, né? Então, semana passada, entrevistamos o Carlos Cardoso, da Fé Leal, né? Que é o case do livro espírita, pouca gente sabia e sabe. Quando passar a pandemia, vamos lá dar uma visita à Fé Leal para o ano, né? Agora, Paulo Henrique e esses amigos que eu falei, vamos entrevistar sábado, às 8 horas da noite, o querido presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp. Charles Kemp vai conversar conosco sobre o movimento espírita francês, né? Os centros espíritas na França, sobre a divulgação espírita, a pesquisa espírita, né?
Aí as pessoas estão todas me perguntando, né? Um primo meu entrou, Bruno, como é que tu vai fazer? Vai ser em francês como essa entrevista, né? Pessoal, vocês não têm fé em Deus, não? Vocês já ouviram falar no Pentecostes? No Pentecostes? O que foi o Pentecostes? Então, quem sabe da existência do Pentecostes, tem fé em Deus, vocês vão saber o que é o Pentecostes no sábado, 8 horas da noite. Então, convido vocês para assistirem, né? Eu estou brincando, mas é uma entrevista grave, né? E o Charles Campbell é essa alma, uma alma pacificada, muito tranquila, né? E que é uma carta viva de espiritismo, né? Transpira espiritismo, e foi uma pessoa acessível, maravilhosa, né? Que topou essa nossa conversa, né? Então convido a todos, como foi com o Paulo Henrique, vão lá. Outra coisa, Jaime Ribeiro, né? Nosso querido amigo da obra Empatia, né? Inclusive, ele vem falando as coisas. Bruno, você tem que pedir. Isso é humildade, Bruno, você tem que pedir. Eu não entendo nada disso. Eu confesso a vocês que eu estou tentando dominar agora. Então, tanto aqui no canal da Caju News, vou pedir primeiro aqui no canal da Caju News. Né? Pessoal, vocês precisam se inscrever. Curtir aquilo que você gostar, que você está vendo. Curte lá. Toca o sininho. Por quê? Porque essa curtição vai fazer com que o vídeo ganhe visibilidade e seja acessível para outras pessoas. Eu não sabia disso, né? E eu achava uma coisa meio, vou usar a palavra das antronas, viu? Boco-moco, né? Para o cara ficar gravando e pedindo para curtam, toque o sininho. Que coisa chata, né? Eu achava. Mas não, conversando com o Jaime, que é um homem das mídias, que conhece tudo, ele disse, Bruno, isso é humildade, você tem que pedir. Tem que pedir. Todo mundo hoje pede por causa disso. Né? Então fica aqui o pedido, né? Tanto aqui na Casa do News, como lá no meu canal, vocês curtam, clicam os sininhos, se inscreva no canal, quem não se inscreveu, por quê, né? Porque isso dá visibilidade. E a gente quer o quê? A luz sobre o alqueire, né? Que chegue a mais gente. A luz da mensagem espírita, né? Um canal feito o canal da Casa dos Unidos. Precisa. Né? Não é só assistir, é curtir e se inscrever. Né? Então fica aqui o convite, sábado, às 8 horas da noite. Né? Pessoal, gratidão por terem deixado eu entrar na casa de vocês. Como sempre, é uma honra, uma alegria espiritual imensa. E para a semana estaremos aqui novamente para mais uma noite de estudos. Né? Então vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de compreendermos a lei divina, a lei natural, nos seus desdobramentos, nas 10 leis morais da vida, e fazer com que, Senhor, possamos viver de acordo com essas leis. Então, somos espíritas e procuremos ter uma vida como espíritas. Aquele homem que descobriu a si mesmo, que está de volta para o seu próprio endereço, sabendo de onde vem, para onde vai, porque sofre, e agradecendo a Deus por essa visão otimista da alma, da vida, da morte, de Deus. Pessoal, paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos vocês. Novamente foi um momento de felicidade imensa, imensa, imensa estar aqui com vocês. E estamos sempre juntos, né? Nessa confraria branca, né? De espíritas que somos, que nos amamos. Né? Muita paz, muita luz para a vida de vocês. Muita paz.